No episódio anterior, muitos fatos importantes sobre Constantino foram analisados e, entre outras coisas, nós falamos sobre a sua conversão, sua fé e sua política religiosa. Hoje, nós falaremos sobre o seu batismo e sua morte e analisaremos o impacto de Constantino sobre a vida da Igreja. Para a compreensão correta dos assuntos abordados neste vídeo, assista também os vídeos diários do devocional Tempo com Deus 365 dias, que fará uma aplicação do conteúdo trazido nesta série ao seu dia a dia de forma leve e com uma profundidade ainda maior. As séries do canal Música e Teologia contam com as opiniões de grandes teólogos e estudiosos da Bíblia e da história da Igreja cristã, e de diversas áreas como a teologia, a arqueologia, a filosofia, a antropologia, a linguística e outras, para uma correta hermenêutica e exegese bíblica que irá ampliar seus conhecimentos em relação à Palavra de Deus e à história da Igreja cristã. No seu imenso palácio, por volta do ano 330, Constantino pressentiu a sua própria morte. E foi então que tomou uma decisão estranha, que não deixa de evocar a de Diocleciano quando resolveu retirar-se. Depois de ter trabalhado tanto, contra todos e contra tudo, para fundar a unidade do Império, acabou por dividi-lo. Voltou a um regime análogo ao da tetrarquia, mas menos estritamente hierarquizado e ainda mais fracionado. Quis associar o novo regime ao príncipe herdeiro, ao passo que o de Diocleciano fora fundado sobre a eleição, e como vimos, havia falido por isso mesmo. O poder de direito divino que ele detinha seria legado aos filhos do seu sangue e à segunda dinastia flaviana. Os descendentes de Constantino são chamados segundos Flávios, para distingui-lo dos Flávios de Vespasiano. As duas dinastias tinham em comum o nome gentílico Flávio. Desta forma, Constantino iria aliar as vantagens do sistema tetrárquico aos do sistema da hereditariedade. Seu filho mais velho, Constantino, recebeu o Ocidente, a Gália, a Espanha e a Bretanha. O segundo, Constâncio, recebeu o Oriente, a Ásia, a Síria e o Egito. O mais novo recebeu a parte intermediária, a Ilíria, a Itália e a África. Além disso, dois dos seus sobrinhos, que possuíam já valor e posição no Império, obtiveram altos lugares. Dalmácio ficou com a Trácia, a Macedônia e a Grécia, e Anibaliano com o Ponto e a Armênia. Os casamentos de família que se celebraram entre sua filha Constantina e Anibaliano, e entre seu filho Constâncio e a sobrinha sua, asseguraram ainda mais aos olhos do imperador a solidez do sistema, ou, pelo menos, deram-lhe a ilusão de solidez. Constantino não tinha mais do que 53 anos. Sua doença se tornou mais patente a partir da festa da Páscoa do ano 337. O que é que ele tinha? Ninguém sabe. Pensou-se numa daquelas febres recorrentes do gênero da febre de Malta, que a antiguidade não sabia curar. E houve também certos boatos tendenciosos com pouco fundamento de que alguns dos seus parentes teriam tentado envenená-lo. O mal agravou-se em pouco tempo. Ele não pôde, ou talvez não quis, voltar para Constantinopla e fez-se transportar para sua casa de campo, muito modesta, de Ancira, perto de Nicomédia. O confessor de sua irmã, o bispo Eusébio de Nicomédia, não saía de junto dele. Foi então que teve o gesto que muitos se admiravam de que não tivesse tido bem antes, já que, de cama, desenganado, pediu o batismo. Teria querido que o levassem para as margens do Jordão, para receber a mesma água que Jesus recebera, mas já era demasiado tarde. Administraram-lhe o batismo no leito de morte, o batismo in extremis, que era chamado o batismo dos clínicos. Por que ele esperou tanto tempo para entrar completamente no seio da igreja, que ele tantas vezes havia proclamado a sua afeição filial para com ela e a sua fé absoluta? Como já foi dito no vídeo anterior, há muitas razões que permitem explicar esta atitude. Razões políticas, como chefe de um império em que mais da metade da população ainda se encontrava no paganismo, e não teria querido dar a impressão
que tomava partido definitivamente contra um grande número dos seus súditos. Nas vésperas da sua morte, confirmava por um edito os privilégios dos sumos pontífices das províncias, mantendo assim o culto imperial. Não podemos negar, é claro, as razões religiosas. Para este homem de alma inquieta, a quem a palavra de Deus não tinha trazido a paz, o batismo no instante supremo pôde ter parecido a garantia absoluta de ser definitivamente absolvido e de passar diretamente da terra para o céu. O caso era bastante frequente na igreja desta época. Uns 30 anos mais tarde, São Gregório de Nazianzo fulminará ainda esse costume. A consciência deste cristão a meias, nunca tinha sido límpida. Ao menos, realizou de forma edificante o gesto supremo da sua adesão a Cristo. Ordenou que lhe tirassem as vestes imperiais de púrpura e lhe vestissem uma veste comprida, que era usada pelos recém-convertidos assim que eram batizados. Teve ainda forças para pronunciar algumas palavras. Eis que chegou o dia de que eu tinha sede há tanto tempo. Chegou a hora da salvação que eu esperava de Deus. E quando o bispo Eusébio de Nicomédia lhe administrou o sacramento, murmurou: neste dia sou verdadeiramente feliz. Vejo a luz divina. Morreu no dia de Pentecostes, 22 de maio, ao meio-dia. O seu corpo embalsamado e colocado num ataúde de ouro foi transportado para Bizâncio e durante dias e dias permaneceu exposto sobre um catafalco na maior sala do palácio, com o diadema e o manto imperial sobre o caixão, iladeado por 1000 velas que o cercavam de uma nuvem gloriosa. Os dignatários e sacerdotes prolongaram o velório e as orações, enquanto César Constâncio não chegava da Mesopotâmia para presidir pessoalmente as honras fúnebres. Levaram o cadáver para a Igreja dos Santos Apóstolos, onde a sua guarda pessoal, com capacetes e couraças de ouro, o velou durante um mês inteiro. Assim, o luxo e a pompa do protocolo tomaram novamente conta daquele que quisera morrer como cristão. Homem do destino, figura excepcional neste período em que a história mudava de bases, Constantino foi, para a Igreja, o mensageiro das alvoradas decisivas. Foi por isso que ela lhe perdoou os seus erros e os seus crimes e, na sequência dos tempos, sempre prezou o seu nome. Não demorou para que lendas surgissem a seu respeito e que proezas mais surpreendentes que as reais ou ainda maravilhosos atos de fé surgissem. Contar-se-á, por exemplo, que, tendo ido orar junto do túmulo de São Pedro, em Roma, e lembrando-se subitamente dos seus pecados, Constantino teria recebido de Deus o dom de lágrimas, a tal ponto que as suas vestes ficaram tão molhadas que se podiam torcer. Esta lenda ainda acrescenta que, com essa água do arrependimento, se encheram 12 bacias. O impacto da conversão de Constantino sobre a vida da Igreja foi tão grande que a sua influência será sentida ao longo da história. No entanto, iremos nos ater agora somente às suas consequências imediatas durante o IV século. As consequências posteriores serão analisadas no transcorrer desta série. Por isso, o que importa agora não é tanto mostrar as últimas consequências desse acontecimento, mas suas consequências imediatas durante o IV século. O fim das perseguições foi naturalmente a consequência mais notável e imediata da conversão de Constantino. O temor que cada cristão tinha de que uma nova perseguição poderia acontecer a qualquer momento, ainda que uma relativa paz estivesse presente, foi finalmente dissipado depois da conversão de Constantino. Mesmo depois de sua morte, os poucos governantes pagãos que houve usaram outros meios na tentativa de restaurar o paganismo, mas não perseguiram os cristãos. Isso tudo levou, em primeiro lugar, à produção e ao desenvolvimento daquilo que podemos chamar de uma teologia oficial. Muitos cristãos, incluindo grandes estudiosos, como é o caso de Eusébio de Cesareia, o historiador que não deve ser confundido com Eusébio de Nicomédia, ficaram deslumbrados com o favor que Constantino evidenciava em relação a eles e se empenharam em provar que Constantino era o eleito de Deus e que a sua obra era a consumação da história da Igreja. Outros agiram de uma forma completamente diferente e radicalmente oposta, pois para eles o fato de o imperador se declarar cristão e que agora era mais fácil ser cristão não era uma bênção, mas o começo de uma grande apostasia.
Algumas pessoas que mantinham esta atitude, mas que não queriam deixar a comunhão da igreja, se retiraram para o deserto, onde se dedicavam à vida ascética. Como já não era mais possível ser martirizado, essas pessoas pensavam que o verdadeiro atleta de Jesus Cristo devia continuar se exercitando, pelo menos para a vida monástica. De maneira que o século IV viu um grande êxodo para os desertos do Egito e da Síria. Trataremos deste movimento monástico mais adiante nessa série. Alguns dos que não viam com agrado a nova aproximação entre a igreja e o Estado simplesmente romperam a comunhão com os demais cristãos. Estes são os cismáticos. Nós falaremos sobre eles mais adiante também. Entre os que permaneceram na igreja, não se retirando para o deserto, nem optando pelo cisma, logo surgiu um grande despertamento intelectual. Como em todas as épocas de atividade intelectual, não faltaram os que propuseram teorias e doutrinas que o restante da igreja se viu obrigado a rejeitar. A principal dessas doutrinas foi o arianismo, que deu lugar a controvérsias acaloradas sobre a doutrina da Trindade. Falaremos sobre essas controvérsias até o ano 361. E foi exatamente em 361 que Juliano, o apóstata, foi proclamado imperador. O reinado de Juliano foi o ponto culminante de outra atitude provocada pela conversão de Constantino, a reação pagã, que também será analisada mais tarde nesta série. A maioria dos cristãos, todavia, não reagiu à nova situação nem com a aceitação total, nem com rejeição absoluta. Para a maior parte dos líderes da igreja, as novas circunstâncias traziam consigo oportunidades inesperadas, mas também enormes perigos. Por isso, ao mesmo tempo que confirmavam sua lealdade para com o imperador, como sempre o tinham feito, a maioria dos cristãos insistia em que sua lealdade final cabia somente a Deus. Esta foi a atitude dos gigantes da igreja: Atanásio, os Capadócios, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho e outros, aos quais dedicaremos a nossa atenção no momento oportuno. Tanto as oportunidades como os perigos eram grandes, e por isso essas pessoas enfrentaram uma tarefa difícil. Naturalmente, não podemos dizer que suas atitudes e soluções foram sempre corretas, mas dada a magnitude da tarefa que se propuseram, e dado também o impacto que sua obra teve sobre a igreja através dos séculos, temos razões de sobra para concordar com os historiadores que denominaram o século IV e o começo do V de a Era dos Gigantes. Até a época de Constantino, o culto cristão tinha sido relativamente simples. No princípio, os cristãos se reuniam para adorar em casas particulares. Depois começaram a se reunir também em cemitérios, como as catacumbas romanas. No século III, já havia lugares dedicados especificamente para o culto. A igreja mais antiga descoberta até agora é a de Dura Europos, que data aproximadamente do ano 270. Mas também essa igreja de Dura Europos não passa de uma pequena habitação, decorada somente com algumas pinturas murais de caráter quase primitivo. Depois da conversão de Constantino, o culto cristão começou a sentir a influência do protocolo imperial. O incenso, que até então tinha sido sinal do culto ao imperador, apareceu nas igrejas cristãs. Os ministros que oficiavam no culto começaram a usar vestimentas ricamente ornamentadas durante o mesmo, em sinal de respeito pelo que estava tendo lugar. Pela mesma razão, vários gestos de respeito normalmente feitos diante do imperador começaram a surgir também no culto. Além disso, apareceu o costume de iniciar-se o culto com uma procissão. Para dar mais destaque a essa procissão, surgiram os coros, com o resultado a longo prazo de que a congregação participava cada vez menos do culto. Pelo menos desde o século II, os cristãos tinham se acostumado a comemorar o aniversário da morte de um mártir, celebrando a ceia no lugar onde ele estava enterrado. Então foram construídas igrejas em muitos desses lugares. Não demorou para que as pessoas pensassem que o culto teria significado especial se celebrado em uma dessas igrejas, por causa da presença das relíquias do mártir. Em consequência, começaram a desenterrar os mártires para colocar seu corpo, ou parte dele, sob o altar de várias das muitas igrejas que estavam sendo construídas. Ao mesmo tempo, algumas pessoas começaram a dizer que tinham recebido revelações de mártires, até então desconhecidos ou quase esquecidos.
Em certos casos, houve quem recebesse uma revelação que indicava onde estava enterrado o mártir em questão, como no caso de São Ambrósio e dos mártires Gervásio e Protácio, que mencionaremos mais adiante. Sem demora, muitos começaram a atribuir poder milagroso a essas relíquias, e dali para a veneração e depois para a adoração, a distância foi curta. Algo semelhante aconteceu com a imperatriz Helena, mãe de Constantino, que no ano 326 peregrinou para a Terra Santa, onde pensou ter descoberto a verdadeira cruz de Cristo, a Vera Cruz. Logo surgiram boatos de que essa cruz tinha poderes milagrosos e parte dela foram espalhadas por muitas regiões do Império. Em meio a essa situação, os líderes da igreja tentavam refrear a superstição do povo, se bem que naturalmente não podiam negar que muitos dos milagres contados eram possíveis. Assim, por exemplo, houve pastores que tentaram explicar à sua congregação que não era necessário ir até a Terra Santa para ser cristão, ou que não deveria haver exagero no respeito devido aos mártires e à Virgem Maria. Mas sua tarefa era muito difícil, pois cada vez mais convertidos pediam batismo, e havia cada vez menos tempo e oportunidade para dirigi-los em sua vida cristã. As igrejas construídas no tempo de Constantino e dos seus sucessores contrastavam com a simplicidade da de Dura Europos. O próprio Constantino, como já dissemos anteriormente, mandou construir em Constantinopla a igreja de Santa Irene, em honra à paz. Helena, sua mãe, construiu na Terra Santa a igreja da Natividade e a do Monte das Oliveiras. Ao mesmo tempo, ou por ordem do imperador, ou seguindo seu exemplo, foram construídas igrejas semelhantes nas principais cidades do Império. Essa política continuou sob o governo dos sucessores de Constantino. Quase todos eles tentaram perpetrar sua memória construindo igrejas pomposas. Apesar de que, se todas as igrejas construídas por Constantino e seus sucessores mais imediatos terem desaparecido, restam suficientes documentos por escrito e restos arqueológicos para formarmos uma ideia da planta comum desses templos. E como o padrão estabelecido no século IV perdurou por muito tempo, outras igrejas posteriores, que existem até os dias de hoje, ilustram o estilo arquitetônico da época. Etimologicamente, a palavra basílica tem um caráter universal, mas é proveniente do antigo grego basilike e significa casa do rei ou juiz, ou palácio dos imperadores orientais. De acordo com a história, as basílicas surgiram na Pérsia, atual Irã. Eram salas enormes utilizadas para as audiências proferidas pelo rei, e daí o nome Basileus, rei ou juiz. Devido à praticidade para reuniões e, por conseguinte, a capacidade em abarcar grande número de pessoas, essas salas foram copiadas pelos gregos. Contrariamente, na Grécia, as basílicas tornaram-se o lugar do encontro oficial de comerciantes mercantis e de autoridades políticas. Mais adiante, foram os romanos que utilizaram da arquitetura basilical para construir os seus grandes fóruns, onde se administrava a justiça. Nas cidades importantes da antiga Roma havia as basílicas do Fórum Romano. Dentre elas se destacaram a Basílica de Júlia, dedicada a Júlio César, no ano 46 a.C., a Basílica de Emília, considerada um dos mais belos templos antigos, hoje só restam algumas partes, e a Basílica de Constantino, reconhecida entre as últimas basílicas civis do Fórum Romano, erigida por Constantino após obter a vitória sobre Magêncio no ano 312 d.C. Essas basílicas compreendiam os tribunais civis e o local em que se organizava a administração burocrática do Império. Estes grandes edifícios públicos, ou às vezes privados, consistiam principalmente de um grande salão com 2 ou mais filas de colunas. Como esses edifícios serviam de modelo para as igrejas construídas nos séculos IV e seguintes, estas receberam o nome de basílicas. Em termos gerais, as basílicas cristãs constavam de 3 partes principais: o átrio, as naves e o santuário. O átrio era o vestíbulo da igreja e geralmente era uma área quadrangular rodeada de muros, às vezes com colunas. No centro do átrio havia uma fonte onde os fiéis faziam suas abluções. O lado do átrio, que era voltado para o restante da basílica, recebia o nome de nártex e tinha uma ou mais portas que davam para as naves. As naves eram a parte mais ampla da basílica. No centro ficava a nave principal, separada das naves laterais por filas de colunas. O teto da nave principal era mais alto que os das naves laterais.
de maneira que por cima, dentro das filas de colunas, havia de cada lado uma parede com janelas por onde passava a luz do exterior. As naves laterais eram mais baixas e geralmente mais estreitas que a nave central. A basílica podia ter 2 filas de colunas ou 4, de modo que havia basílicas de 3 naves e outras de 5. Houve basílicas de até 9 naves, mas as de mais de 5 eram raras. Mais para o fundo da nave, perto do santuário, havia um espaço reservado para o coro, e de cada lado desta repartição havia uma estante ou púlpito. Estes eram usados não só para a leitura e exposição das escrituras, mas também para o cantor principal, quando eram cantados os salmos. No fim da nave, com o assoalho um pouco mais alto, ficava o santuário. Este santuário ficava em posição perpendicular à nave e era mais largo que o restante da basílica, o que dava à planta do edifício a forma de uma cruz. No centro do santuário estava o altar, onde eram colocados os elementos para a celebração da ceia. A parede do fundo do santuário tinha uma forma semicircular, o que formava um espaço côncavo, o ábside. Nesta parede eram afixados os bancos de pedra onde se sentavam os presbíteros. E tratando-se da igreja principal de um bispo, era colocado em meio a estes bancos o trono do bispo, ou cátedra, de onde se deriva o termo catedral. Em algumas ocasiões, o bispo pregava sentado em sua cátedra. Todo o interior da basílica era adornado ricamente com mármore polido, lâmpadas de ouro e de prata e tapetes. A arte característica desta época, no entanto, e por muitos séculos de toda a igreja oriental, era o mosaico. As paredes eram cobertas com quadros feitos com pequeníssimos pedaços de vidro, pedra ou porcelana coloridos. Geralmente, estes mosaicos representavam cenas bíblicas ou da tradição cristã, podendo, porém, representar às vezes a pessoa que tinha custeado a construção, dando de presente a basílica. Naturalmente, a parede cuja decoração era mais importante era o ábside. A decoração desta parede consistia normalmente de um grande mosaico em que era representada ou a Virgem com Jesus no colo, ou Jesus Cristo sentado em glória como o governante supremo de todo o universo. Esta representação de Cristo é conhecida como o Pantocrator, isto é, o Rei Universal, e mostra o impacto que a nova situação política teve sobre a arte cristã, pois representa Cristo sentado em um trono, como era o costume dos imperadores. Ao redor da basílica eram construídos outros edifícios dedicados ao culto e à residência dos ministros. Destes edifícios, o mais importante era o batistério. Este geralmente era circular ou octogonal, e tão grande que podia acomodar várias dezenas de pessoas. No centro da construção ficava a pia batismal, e para chegar até ela era necessário descer diversos degraus. Nesta pia era celebrado o batismo, normalmente por imersão. De fato, a imersão era o meio habitual de administração do batismo, pelo menos até o século IX, quando nas regiões mais frias da Europa Ocidental ficou popular o batismo por aspersão, que também era muito usado em casos excepcionais, como saúde deficiente, falta de água e etc. Na Itália, o batismo por imersão ainda foi praticado até o século XIII, e muitas igrejas ainda o praticam em nossos dias. No entanto, muitos estudiosos dizem que o batismo por aspersão era praticado tanto no Velho como no Novo Testamento. A discussão quanto à forma mais adequada é e sempre foi assunto de discussão no seio da igreja cristã. Na época de Constantino, no meio do batistério era pendurado uma grande tela que dividia o salão em 2 partes, um lado para os homens e outro para as mulheres, pois no século IV ainda era costume descer a fonte batismal completamente nu e vestir uma capa branca ao sair das águas. Tudo isso nos serve de exemplo do que estava acontecendo por causa da conversão de Constantino. A antiga igreja continuava seus costumes tradicionais. A ceia ainda era o principal ato de adoração, celebrada pelo menos todos os domingos. O batismo também era feito da forma como a igreja primitiva batizava, e conservava boa parte do seu antigo simbolismo. Mas tudo assumia um outro aspecto, por causa da nova situação. Por isso, o grande desafio que os cristãos tinham de enfrentar naquela época era até que ponto e como eles deveriam adaptar seus hábitos e costumes às novas circunstâncias. Todos concordavam em que certo grau de adaptação era necessário, pois os novos tempos requeriam novas formas de viver e de comunicar o Evangelho.
Todos também concordavam com que esta adaptação não deveria causar o abandono da fé tradicional da Igreja. O ponto em que não havia concordância era o grau de equilíbrio que esses elementos deveriam conservar. Continuaremos meditando sobre esses assuntos ao longo desta semana nos vídeos diários da série Tempo com Deus 365 dias, aplicando os conhecimentos adquiridos à nossa vida diária. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe este conteúdo precioso com os seus contatos. Siga o nosso Instagram e aproveite toda a programação do canal, incluindo a nossa rede de oração e intercessão e o nosso podcast. A sua vida será transformada.